Olá, amigos, boa noite. Mais uma segunda-feira e nós estamos aqui com a graça de Deus. Depois do nosso fim de semana, começamos atividades novamente. E hoje a nossa noite de estudos é a respeito da obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então já agradecemos muito os amigos, Tânia aqui, esperando que as flores da noite ou flores da lua possam surgir na sua casa nessa noite. Eu também estou com algumas para abrir na expectativa. Rosângela, Jane, Laura, Júlio César, são os amigos que estão aqui todo o tempo, Ana Maria, Sebastiana, todos esses amigos fazendo parte deste nosso encontro semanal, onde, graças a Deus, podemos nos ver 4 noites seguidas para as nossas reflexões. Dilza, Cláudia Berbari, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e vamos fazer a nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, acalmando, Pai, os nossos corações, as nossas mentes de tal forma que estejamos receptivos aos ensinamentos através da intuição, da inspiração que o mundo espiritual nos traz e também do fortalecimento dos nossos sentimentos através dos fluidos de paz que nos envolvem nesse instante. Assim, Pai, agradecemos ao Mestre Jesus por todo o seu amparo, pelos benfeitores incansáveis que Ele coloca junto de cada um de nós, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, Edna, Silvia, Ivete, Sandra, Cazuco, Malu, olha, Edith, é muita gente conosco nesse instante, Mauro, muito boa noite a todos, Betinha, vamos seguindo em paz, para que possamos aproveitar ao máximo. Giane, boa noite também. Nós estamos refletindo o capítulo 27 da obra Nosso Lar, que tem como título O Trabalho, enfim. Relembrando então que André Luiz inicia sua manhã no Ministério da Regeneração, e no Ministério da Regeneração ele percebe a luta, o trabalho vamos dizer, é a frente de trabalho mais pesada em nosso lar, que é para lá que ele se destina e ele se empolga com aquele trabalho, pedindo mesmo para permanecer ali, não mais na qualidade de um observador, mas ele gostaria de permanecer na qualidade de um trabalhador naquele ambiente. E ele é muito bem-vindo, porque existe pouca mão de obra, poucas pessoas para acudir tanta gente assim que aparece necessitada ali. Ele observava alguns comportamentos de pessoas internadas ali, que foram recolhidas da região umbralina, mais próxima da terra, criaturas muito sofridas, muito atormentadas, mentes perturbadas, mentes aprisionadas ainda a tudo que a materialidade terrena podia lhe oferecer, e assim ele está olhando aquilo com dó e aflito com aquelas pessoas, e ele é chamado a atenção então por Tobias, que é o trabalhador responsável pela região, para que ele não olhasse apenas com aqueles olhos, aquelas pessoas como pobres coitadas, entendessem que mesmo dentro daquele quadro que ele podia observar, elas já eram pessoas que estavam socorridas, que estavam ali num ambiente de cuidado, de zelo, de atenção, não estavam mais sozinhas, não estavam mais esquecidas ou deixadas em algum lugar ou mergulhadas na sua dor e na solidão. Ali não, elas já estavam amparadas. Ali era o começo da recuperação desses espíritos para depois seguirem a outros ministérios de nosso lar ou voltar à próxima reencarnação. E Tobias, ao falar dessas almas mergulhadas em si mesmos,
almas que foram muito preocupadas apenas com as coisas materiais da terra, não se pensaram em espíritos, não pensaram na imortalidade, não se ocuparam disso, nem sequer muitas delas tinham noção de tudo isso. E ele diz, são contrabandistas da vida eterna. E André Luiz se assusta com essa expressão de Tobias, dizendo, como assim? Foi exatamente aqui que nós paramos, nessa pergunta de André Luiz, como ele dizia que aquelas pessoas eram contrabandistas na vida eterna. Vamos, boa noite a Márcia, a Benedita, ao Geraldo, que nós não tínhamos, Guto, Eliane, Cida, Marcelo, Rosa, Silvia. Boa noite a todos, que possamos continuar nossas reflexões. Então ele vai explicar a André Luiz por que ele se referiu a essas pessoas com essa expressão, né? Contrabandistas na vida eterna. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Então foram pessoas que amealharam muitas coisas no plano terreno, coisas materiais, fortunas, posses, títulos, posições sociais, aquisições do mundo material. E achavam que isso para eles teria alguma representatividade no mundo espiritual. Esperavam encontrar a ressonância desta situação no mundo espiritual. Isso me faz lembrar uma historiazinha que também é antiga, de uma princesa que vivia na torre de um castelo, nunca saía dali, tinha serviçais de todo tipo que a tratavam de todas as formas melhor possível, e ela de cima ali do balcão, da sacada dos seus aposentos, ela olhava o reino e olhava o jardim do palácio, via sempre um jardineiro trabalhando lá. Nunca desceu daquela torre, nunca se preocupou com ninguém, com coisa nenhuma. A vida era aquela mesma. Achava que o mundo era isso mesmo. Ela era princesa e todos mais eram vassalos e ela teria por isso mesmo um lugar de destaque. Então, um dia, não sei nem por que razão, intrigada com o trabalho do jardineiro, ela desceu até os jardins, observar o trabalho de perto. Raramente ela saía dali, né? Raramente. Tanto que os súditos do seu condado não a conheciam, não, do seu reino não a conheciam, porque ela não saía. E naquele jardim ela ficou encantada com as plantas. A partir dali ela começa a ter algum contato com esse jardineiro, mas fica por isso mesmo, até que ela tem um sonho muito interessante. Ela sonha que morreu e foi para o céu. E um anjo a conduzia e disse a ela, eu vou levar você à sua morada. Eu vou levar você para onde você vai morar. E ela então vai seguindo o anjo, imaginando, vai ser um castelo maravilhoso, muito maior que o dela, talvez de cristal inteiro, algo impressionante que faria inveja a todos os reinos. E ela vai seguindo, e ela passa um castelo, ela passa outro, os castelos vão diminuindo, vão vindo casas mais simples, mas onde está a minha morada? Disse, vamos, tenha calma, nós vamos chegar lá. Ela passou ao longe e viu um castelo lindíssimo, que lhe agradou muito, um jardim maravilhoso. E assim, nossa, de quem é esse castelo? E o anjo disse a ela, esse é do seu jardineiro. Então, se eu do meu jardineiro é assim, imagine o meu como será. E foi toda empolgada, e lá na periferia da região, o anjo mostrou para ela qual seria a morada dela. Assim, não é possível. E sim, é essa a construção que você fez aqui no mundo espiritual. Era uma choupana, caindo os pedaços. Nada do conforto que ela tinha, nem da beleza, nem de tudo que ela estava habituada. Ela ficou horrorizada com aquilo. Como podia o jardineiro ter um castelo maravilhoso daquele e ela está destinada então a ter apenas uma choupana horrorosa? Assim, o anjo disse, olha, ele foi construindo ao longo da vida, tijolinho por tijolinho,
E foi isso que ele fez por merecer. Então ela acorda aquele sonho e resolve descer e conversar mais um pouco com ele. Ela quer conhecer de perto o que é que ele fazia que lhe dava o direito de ter esse castelo maravilhoso e ela ficar naquela choupana. E nas conversas ela começa a aprender a cuidar das plantas. Aí ela pergunta o que ele fazia além da vida no castelo. Todas as tardes, quando eu encerro minha tarefa aqui, eu vou ver as pessoas necessitadas. Como? Tem pessoas necessitadas, claro, tem muita gente em dificuldade, muita gente doente, muita gente precisando de alimentação. Então eu junto o que sobra aqui da cozinha do castelo, um pouco do que eu tenho e vou visitar essas pessoas. Eu gostaria de ir um dia. E o jardineiro se assustou, mas ela dava ordens e ela foi acompanhando. E a partir do momento que ela começa a fazer essas visitas junto com aquele velhinho que era o jardineiro do castelo, ela começa a ser conhecida no seu reino e começa a ver a dor das outras pessoas. Ela não tinha nem ideia que as outras pessoas não tinham tudo que ela tinha e não viviam da forma que ela vivia. E assim ela então começa a mudar. E começa a acudir doentes e começa a dividir coisas que o reino tinha muitos alimentos, muitos pomares, e ela começa a atender essa necessidade. Isso para ela se tornou tão importante que quando o jardineiro desencarnou, ela continuou fazendo aquela tarefa. E era conhecida como a princesa santa, de tanto que ajudava as pessoas. Então, ao desencarnar, ela chegou no mundo espiritual e não viu naquele lugar que estava destinado a ela uma cabana, mas havia ali uma linda construção que rebrilhava nos céus, porque ela edificou tijolinho por tijolinho nas atitudes melhoradas. É isso, muitos não têm essa oportunidade, ou não buscam, ou não se interessam em mudar e continuam no mesmo compasso desde todo sempre, no desejo das coisas materiais e querem levar essas coisas materiais para o mundo espiritual, o que não é possível. Nós só levamos para o mundo espiritual o bem que aqui fazemos. Só levamos, ou o mal, depende do que estamos fazendo. É isto que compõe a nossa bagagem no mundo espiritual. Por isso ele dizia, são contrabandistas do mundo espiritual, querem trazer para cá as coisas que adquiriram e ficam desesperados pelo apego à materialidade terrena. Então a maioria das pessoas que estavam ali em sofrimento eram pessoas excessivamente materialistas e apegadas aos seus teres e haveres, sem nunca terem se ocupado do verdadeiro ser que cada um é. Acreditavam nisso e supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Quer dizer, olha o que eles se ocuparam na vida terrena. O prazer criminoso. Prazer nunca foi crime. Quando ele é oriundo de atitudes sadias, retas, honestas, éticas. Que bom, nós somos seres, o ser humano é um ser movido pelo prazer. Nós temos que gostar das coisas. E esse gostar, quando atendido, nos dá uma sensação de plenitude, de alegria e bem-estar. Então, o prazer é bom. Mas este prazer criminoso que é o nosso bem-estar é adquirido em cima de todas as aflições e dores de outras criaturas, usurpação, destruição, esse é um prazer criminoso. E por isso nós vamos responder duramente. Então dizia assim, supunho que o prazer criminoso que eles sentiam, eles poderiam alcançar aqui. O poder do dinheiro, porque muitas criaturas na Terra só veem mesmo esse poder do dinheiro. É a única coisa que eles entendem, não entendem de outra forma. E
por tudo que nós vemos, quantas vezes as pessoas dizem, é só o dinheiro mesmo é que pode comprar tudo, é o dinheiro que tem poder. E muitas pessoas colocaram isso como a sua maneira de viver, o poder do dinheiro. A revolta contra a lei, especialmente a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei de causa e efeito, né? Causa e consequência. Então, e a revolta, o descumprimento, todas as coisas que nós vemos acontecer e que muitas pessoas se empenham nisso. E a imposição dos caprichos. Há pessoas extremamente caprichosas e que impõem o seu capricho como a única verdade, como a único modo de viver. Isso tudo ela carrega com ela, porque é o seu perfil, é o seu jeito de ser, é a maneira que ela vive. Isso vai com ela. E ela entende que vai encontrar a possibilidade de continuar fazendo essas mesmas coisas e não vai. Foram negociantes imprevidentes. Negociantes esqueceram de cambiar a posse material em créditos espirituais. Veja, não há crime nenhum em posse material. Só que é preciso, né, destinar um pouquinho dessa posse como um crédito espiritual. Quer dizer, aplicar essa posse em algo bom, algo produtivo que dê o crédito espiritual àquele quem faz. Aquele trabalho, aquela realização. Não aprenderam as mais simples operações do câmbio do mundo. Não aprenderam. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Olha o câmbio funcionando. Entretanto, nem a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores espirituais. Faziam o câmbio material o tempo inteiro e nunca pensaram em fazer um câmbio espiritual, em trocar valores para coisas do espírito. Não se ocuparam disso. Sabiam como fazer e apenas o que a materialidade permitia. Agora, diz Tobias André Luiz, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. São aqueles que ocuparam somente das sensações físicas, desses prazeres materiais, e agora tornaram-se mendigos da alma. Almas vazias. Almas sem conteúdo, sem qualquer patrimônio para apresentar e para desse patrimônio usufruir. E o patrimônio da alma são as virtudes, são as bênçãos, é todo o lado positivo. Esse é o patrimônio da alma. A fé, a esperança, são patrimônios da alma. As atitudes no bem que fizermos são patrimônios da alma. Não precisamos fazer pensando, ó Deus, veja aí, marca aí no caderninho que eu estou fazendo. Não é necessário isso. A mecânica da vida já nos coloca na condição de recebermos a graça, porque estamos alimentando a graça na terra. Sônia, boa noite, saudades, e tanta gente aqui, Flávia Simati, são os amigos, os parentes conosco. Boa noite, tia, boa noite, Deus te abençoe, né? Saúde para todos nós. Gente, André Luiz estava encantado com esse raciocínio. Percebia a questão das nossas atitudes aqui, o quanto influenciam no nosso bem-estar de espírito, de almas criadas por Deus para o bem. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Tobias então diz a ele, vejamos alguns dos infelizes semi-mortos, aquelas criaturas que estavam ali apagadas para toda a vida, né? Narcisa então, que é a ajudante de Tobias, aquela senhora servidora, acompanhava-os solícita a tudo que eles pudessem precisar. Silvio coloca, mas todos esses não seriam a minoria? Eu não sei bem, Silvio, de que esses você está falando. Seria bom se você explicitasse um pouquinho. Mas eu acredito que todos esses que estavam ali, naquele departamento de regeneração, naquela condição de assistido. Sim, minoria na colônia. Minoria na colônia. Os outros ministérios todos tinham muito
muito mais pessoas do que aquelas que estavam sendo assistidas porque traziam a dor consigo. Então, por conta disso, é que é minoria. Na Terra, nós temos muita gente boa, muita. Mas parece que o sucesso é feito por essa leva de criaturas tão indesejáveis no seu comportamento. Criaturas difíceis, materialistas, egoístas, muito difíceis. E elas estão aqui para aproveitar esse momento para ver se muda um pouquinho. Porque senão a resposta vai ser essa aí que nós estamos observando. Abriu-se a porta e quase cambaleante a surpresa angustiosa. Então abriram a porta de um pavilhão. E André Luiz, ao ver aquele pavilhão, ele se assustou. Ele que era médico, acostumado a um ambiente hospitalar, ele se assustou. Ele viu ali 32 homens, lembram-se que ele estava numa enfermaria masculina. Então ele viu 32 homens de semblante patibular que permaneciam inertes em leitos, pessoas totalmente pálidas, apáticas num leito, né? Estavam paralisadas num leito. Leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Uma enfermaria inteira de pessoas assim, acamadas, aquietadas, abatidas, com um leve respirar. Tobias então fala a ele nesse instante: esses sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Então, é interessante porque ele está dizendo assim, existem mais pessoas ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer, né? Desconhecer essa mecânica da vida, da continuidade da vida. Então, ele coloca, olha, existem outros qualificativos ou outras condições de pessoas ignorantes da vida, mas estes padecem de um sono mais pesado que outros. Eram aqueles que estavam quase que hibernando ali. Silvia, boa noite. Mil corações, obrigada. Gil, boa noite. Vamos ver o que o Gil disse. Quando acumulamos bens, sempre queremos mais e nos sentimos vazios. Pois é, a gente parece que perde um pouco do limite das coisas, né? Do limite do necessário e até do supérfluo, que seria um tanto de supérfluo, não faz mal para ninguém. Mas o excesso sempre fará mal. Então aqui ele dizia, né, que eles permanecem ali num sono mais pesado. Chamamos-lhes crentes negativos. Pessoas negativas, eram nada depois da vida. Nada de continuidade, nada do existir. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo, quer dizer, distantes de qualquer conteúdo religioso, de qualquer vínculo com os ensinamentos de Jesus, que fala o tempo todo da continuidade da vida no reino dos céus, prepara as pessoas para uma vida além da vida. E, no entanto, essas pessoas não tinham qualquer vínculo com isso, não aceitaram os ensinamentos e continuavam intransigentes no seu egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade, a vitória do crime. Então, sabe, muitas vezes a gente ouve pessoas assim, morreu, acabou, vai dormir eternamente, é o sono eterno. Nós vemos algumas coisas escritas assim até, né? Merece o sono eterno, o descanso eterno. Não, merece o sono e o descanso, por um períodozinho de tempo, porque depois vamos ao trabalho, vamos ao aprendizado, vamos à luta. É esta condição que vai então nos favorecer. Nós precisamos atentar para isso. Todos merecem o descanso, por um período. Férias. Tá bom, já descansou? Agora
vamos abrir os olhos e continuar caminhando, mas como essas pessoas introjetaram na mente que verdadeiramente era dormir até o final dos tempos, né? Ou para sempre, ou acabou, ou é o nada, né? Não existe nada depois da vida, a morte acaba ali, é o túmulo, é o fim da história. Ficava muito difícil para essas consciências despertarem. Então aquele estado de dormência era pela negação da continuidade da vida. Quer dizer, toda proposta religiosa, seja ela de que filosofia for, de que tradição for, mas que nos fala da continuidade da vida, da continuidade do existir, e não importa onde, de que forma, mas essa possibilidade de continuidade, ela está contribuindo para que essas consciências não adormeçam e caiam neste quadro de inércia. Quando tudo flui no universo, tudo se movimenta no universo. Então, Tobias explicava a André Luiz isso. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Longos anos em pesadelos sinistros, porque estão dentro do próprio conflito, mergulhar numa monoideia e acordar disso, sair disso, fica muito... Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra domingo de manhã, para Jales, a USE regional de Jales, com esse título, ela está aí na nossa página, Prisioneiros em Si Mesmos. Acabamos prisioneiros das nossas próprias convicções, daquilo que abraçamos como verdades. Estamos ali dentro, e se elas são limitantes, vamos ficar limitados. E muitos vão ficar nessa dormência porque a ideia é de sono eterno, que nada mais se faria além da vida. A ideia do sono eterno. A Tânia lembrou aqui, acordar no dia do juízo final, acordar com trombetas dos anjos. São questões que são colocadas. E muitas vezes espíritos assim ficam esperando mesmo serem acordados nessas condições. Eles aguardam ali estas condições. Vamos lá, Regiane dizendo que gostou muito da palestra. Que bom, Regiane. A gente faz com carinho mesmo, porque gosta do assunto, gosta das pessoas, gostamos de nós mesmos, que é importante refletir tudo isso na nossa própria vida. Tudo isso que nós trazemos aqui como estudo não é para os outros. Nós estamos dentro disso. Nós precisamos também refletir sobre isto. Sobre tudo isso que nós temos acesso, que aprendemos, que conhecemos, para ver quanto anda a nossa vida. O que é que nós estamos preparando para nós mesmos e fazer esse trabalho do autoconhecimento, para podermos retificar alguns passos fora da trilha que muitas vezes já demos e até damos, e poderemos dar ainda, mas que eles sejam percebidos muito rapidamente para retornarmos ao caminho, à trilha boa. São questões da nossa maturidade de espírito. Mas vamos lá, né? Não conseguia, André Luiz diz, não conseguia externar meu espanto. André Luiz estava espantado com aquele quadro que ele nunca tinha visto. Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Então vamos ver, eu disse assim que nesta série André Luiz, nós vamos ver referências a passes diferenciados. Nós já vimos que quando aquele estava muito agitado, aquele Ribeiro estava muito agitado, Narcisa diz que aplicou um passe de calmaria nele, de contenção dos ímpetos dele, era um passe para que ele pudesse sossegar. Agora nós estamos vendo
Tobias dizer da necessidade, Tobias mesmo aplicando, não Narcisa, mas o próprio Tobias, aplicando o passe de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Se vocês vão lembrar, quando Narcisa aplicou o passe em Ribeiro, que era para acalmar, ela retirou a energia dele, lembram-se? Ela disse que estava como que sugando aquele excesso de energia que o levava ao estado de agitação. Aqui no passe de fortalecimento, Tobias vai dando energia para aqueles que estavam apáticos. Então, em determinados casos, é preciso quase fazer um trabalho de reversão do fluxo energético, para que saia, para que a pessoa então se equilibre. Em outros casos, o fluxo da doação, onde ele precisa receber para se fortalecer. Fim da operação, os dois primeiros, ambos começaram a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis emanações cadavéricas, diz André Luiz. Lembre-se, eles eram essencialmente materialistas. Tinham a morte como o fim, a negação, acabou tudo, acabava todo o sentido da vida. Não se pensava em vida espiritual, pensava em destruição da matéria. Então, com este passo de fortalecimento, que gera para os órgãos um trabalho, né? Um motor de arranque para que eles comecem a trabalhar, ganhem energia, eles começaram no trabalho a expelir uma quantidade de matéria putrefata, matéria estragada, matéria como uma água parada, uma água estagnada. Se nós deixarmos uma água parada, ela se torna fétida, ela se torna um meio de cultura, de micróbios, ela está ali toda contaminada. Então, para estes que não se movimentavam, que não tinham uma agitação dos seus fluidos, esses fluidos estavam como concentrados, totalmente parados, e ali eles estavam entrando nesse estado de água parada mesmo, contaminada, e por isso o odor. Ele dizia, era uma substância viscosa que eles, negra, que eles expeliam pela boca. É interessante nós observarmos essa referência até num comparativo com materializações ou trabalhos de cura, onde determinadas pessoas têm esse como um refluxo e expelem uma matéria viscosa branca pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, mas especialmente pela boca. É algo viscoso, espumoso, branco, que é a concentração de ectoplasma. E vejam, aí ele limpo, produzido, secreção limpa, produzida para dar origem a matérias e curas e ajuda. É uma energia condensada de boa qualidade. No caso aqui era inverso, é uma energia condensada de péssima qualidade. Daí ele se tornou estragado, ele se tornou impuro, ele não era próprio para o uso, ele tinha que ser descartado. Então, com o passe de fortalecimento, aqueles organismos estavam depurando toda essa secreção que carregava consigo essas contaminações todas, essas coisas ruins. Por isso, Tobias diz assim, olha, são fluidos venenosos que segregam. Eles produziam fluidos venenosos. Eram fluidos tão densos, tão contaminados pelo pensamento, porque como vimos na palestra, o nosso pensamento, ele cria, ele altera, ele muda, e o pensamento negativo, ele vai dar qualidade negativa a tudo que está em nós, inclusive esses fluidos que produzimos. Então ele diz aqui, isso são fluidos venenosos que segregam, eles estão produzindo isto. Narcisa fazia o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza, mas não vencia. Eram 32 homens, ela sozinha
para acudir, ele já tinha aplicado o passe em 2, eram 2, com quem ela ia correr primeiro. Grande número deles, porque ele foi continuando aplicando o passe em todos esses homens, deixava escapar a mesma substância negra e fétida, esses fluidos apodrecidos, fluidos contaminados pelo pensamento negativo que eles carregavam com ele. Por não terem produzido algo que pudesse gerar uma energia saudável e boa. André Luiz, então, nesse instante, percebeu naquele quadro a dificuldade de Narcisa. Ele instintivamente agarrou apetrechos de higiene e se lançou ao trabalho com força, com vigor, com ardor. Foi ajudar a limpar. Ele, que era um médico importante na sociedade do Rio de Janeiro, acostumado, era a princesa do castelo, acostumado a ter todo mundo atendendo, de repente ele percebeu que era necessário acudir à necessidade alheia, como ela fez. Pegou o balde, pegou o pano, pegou água e foi limpar aqueles pacientes. Que em outra época ele poderia dizer é um trabalho da enfermagem, do assistente de enfermagem, não da área médica. Mas ali não, ele se esqueceu da sua posição social, se condoeu pelo coração e pela razão, ele viu a necessidade de ajudar e se lançou mesmo em trabalho a limpar esses vômitos fétidos que aquelas pacientes estavam expelindo para voltar à sua condição de bem-estar, de limpeza do corpo espiritual. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias então dispensava a André Luiz olhares satisfeitos e agradecidos. Não precisou dizer nada. O trabalho estava ali diante dos olhos dele. Não precisava de mais nada, era só ele colocar a mão na massa, era só ajudar, era só fazer alguma coisa boa. O serviço continuou por todo o dia, ele chegou de manhã no Ministério da Regeneração. Trabalhou o dia inteiro nessas condições, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educar a si mesmo na enfermagem rudimentar, lá no assistente de enfermagem. Um médico que voltava a educar a si mesmo, lá no primeiro trabalho de socorro ao próximo. A Cidinha dizendo assim, me manda a palestra, por favor. Na nossa página do Facebook, está aí, palestra Marina Ferri, tá na página mesmo. E também lá no canal do YouTube, ela está lá. A mesma palestra, Prisioneiros de Si Mesmo. Então, nos dois locais, elas estão lá, para quem assim desejar. Mas a Regiane já está dizendo, me passe seu WhatsApp. Aí ela já manda para você também. Mas está aí à disposição de todo mundo. São reflexões, gente. É aquilo que nós gostamos de fazer. Nós vamos colhendo desses amigos do mundo espiritual, das informações da doutrina espírita, daquilo tudo que traz de ensino para nós, e a gente vai juntando essas falas, essas frases, essas informações para pensar a vida, né? Senão não teria sentido toda essa ajuda se nós não aproveitássemos para a nossa própria vida. Então vamos continuar com André Luiz. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Estava feliz, estava cansado, mas estava feliz com o que ele estava fazendo, estava aprendendo, mais uma vez, a bem servir. E aí acaba, então, o capítulo 27, que era o trabalho, enfim. Agora nós adentramos o capítulo 28, que tem como título Em Serviço, porque ali foi a entrada de André Luiz no no Ministério da Regeneração e naqueles ambientes de socorro. Então agora ele vai começar a relatar
o trabalho com mais detalhes daquilo tudo que acontecia no Ministério da Regeneração. Lembrando sempre, o Ministério da Regeneração seria assim: se nosso lar fosse um prédio com vários andares, o Ministério da Regeneração seria o térreo, que liga diretamente o prédio ao leito carroçável, à rua, à calçada, aos pedestres, ao povo que passa. Depois, cada ministério estaria num andar, se fosse um prédio. Para a gente entender que é o ministério, é a parte de nosso lar mais próxima da crosta terrena e dessas regiões mais complicadas para as almas comprometidas. Como vimos, tem gente atravessando direto, tem gente que não, mal fica ali, passa que nem enxerga tudo isso e vai direto para um trabalho maior. Depende do que nós estamos fazendo aqui, como levamos a vida aqui. Então, nesse capítulo 28, em serviço, ele iniciava assim: ele ficou aquele dia inteiro ali trabalhando. Como ele pediu para não ser estagiário apenas, mas ser trabalhador, como ele pediu isto, ele então passou a ficar mesmo ali nas dependências e aquele dia inteiro de trabalho. Eles acabaram fazendo a sua refeição nesse ministério. Então, encerrou a prece coletiva ao crepúsculo, e depois dessa prece coletiva, o descanso. Aí Tobias ligou um aparelho receptor que dava as notícias, um rádio, um transmissor que trazia as notícias dos samaritanos em atividades no umbral. Samaritanos era aquele grupo ali do Ministério da Regeneração, e por isso eles estavam com pouca mão de obra, porque este grupo tinha ido socorrer nas regiões umbralinas algumas criaturas que já poderiam ser resgatadas e trazidas para o socorro, para aquele pronto socorro, pronto atendimento de nosso lar. Eles foram fazer o serviço desses que nós vemos, esses resgates que nós vemos, né? Seja o bombeiro, seja a ambulância, seja a nossa nova Dutra, que vão fazer os resgates. Os samaritanos eram essas criaturas que iam. E por estarem ligados ao Ministério da Regeneração, então eles mantinham a frequência de rádio para saber o que estava acontecendo e providências a serem tomadas. Assim, Tobias ligou e eles então, André Luiz ficou ouvindo as turmas que estavam em operação no umbral, que se comunicavam com a retaguarda de tarefas, que era ali o núcleo, a base, era o ministério, mas em horas determinadas, em horas combinadas. Então, de tantas em tantas horas, ele soltava o boletim de ocorrências, entrava em contato para dar ciência do andamento da tarefa. Sentia-me cansado pelos intensos esforços, diz André Luiz, que ele havia despendido durante o dia, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Estava cansado, fisicamente cansado, fizeram trabalho físico e muito direto, com densidades, fluidos muito materializados, que significavam mesmo um peso grande. Ele estava ali cansado de tudo isso, mas feliz pelo trabalho realizado, por tudo que ele pôde fazer naquele dia. Receber o trabalho, afinal, e o espírito de serviço oferece tônicos de misterioso vigor. Ele queria trabalhar e conseguiu uma vaga. Ia começar de baixo, o mais baixo dos baixos. Mas estava feliz, porque ele conseguira agora uma atividade e aquilo ali fortaleceu, deu vigor, deu vontade a ele. Aí ele presta atenção na transmissão que está sendo feita pelos samaritanos, que são aqueles socorristas. E ele ouve assim: samaritanos ao Ministério da Regeneração, samaritanos ao Ministério da Regeneração, a chamada deles para que o Ministério da Regeneração pudesse responder aquele pedido. Muito trabalho nos abismos das sombras, eles relatavam. Muito trabalho nos abismos das sombras. Então vamos lá, os abismos primeiro.
são depressões, né? São regiões mais baixas. E das sombras que a próprio pensamento negativo, materializado, apego, etc., essa densidade que nós vimos nos fluidos, transformando esses fluidos em matéria muito escura, também na psicosfera, através de um pensamento pesado, denso, ela vai ganhando essa condição de escuro, de fumaça, de neblina densa. Então eles dizem isso, muito trabalho nos abismos escuros. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, eles estavam prestando conta. Olha, teve muito trabalho, mas nós conseguimos resgatar um grupo grande de pessoas, 29 indivíduos resgatados numa viagem. Olha que trabalho de resgate. 29 pessoas foram resgatadas daquele ambiente de sofrimento para serem conduzidos agora a esse pronto atendimento que eles podiam oferecer. 22, diz ele ali na rádio, estão em desequilíbrio mental. 7 em completa inanição psíquica. Então vejam, dos 29, 22 estavam perturbados, estavam em desequilíbrio mental, não falavam coisa com coisa, não entendiam coisa com coisa e totalmente perturbados, sem saber bem das coisas, sem conexão, né? Não tinham discernimento. Há uma avaliação em pronto atendimento chamada LOC, né? Saber se a criatura está localizada, se ela está consciente, se ela está orientada. Eles fazem algumas perguntas para alguém que é resgatado e levado até um pronto-socorro para saber o quanto ela está situada dentro do ocorrido. Se ela está consciente, se ela está orientada, se ela está localizada, se ela sabe onde está, o que aconteceu, quem é ela. Então, quando nós vemos a descrição deles dizendo que são 22 que estavam em desequilíbrio mental, eles podiam não estar LOC, não estar dentro desta avaliação de situação de si mesmos. Deixa eu ver a Sandra, como decidiam quem poderia ser levado? Bem, Sandra, para o próprio André Luiz, a decisão foi do momento em que ele se lembrou de Deus e pediu ajuda. No relato, não existe aqui, nesse primeiro momento, dizendo qual seria a sistemática ou a avaliação que eles fariam para ser levado. Mas veja, se eles estão levando pessoas em desequilíbrio mental, elas poderiam até não saber onde estava, o que aconteceu, estavam desorientadas. Elas podiam estar desorientadas, mas estavam de alguma forma interagindo. Eles estavam ali encontrando uma brecha e por isso eles podiam resgatar. Esses outros 7 estavam em inanição psíquica, esses estavam paralisados, estavam sem respostas, mas podiam ser socorridos, que tinham outras condições que favoreciam a eles serem socorridos. E outros, às vezes, em estados mais graves, mais complicados, ficariam ainda aguardando para poderem ser resgatados. Não nos é revelado o como isso era feito, mas o importante é que eles fazem esse resgate e avaliam a condição. E se nós olharmos, são condições psíquicas, percebam, 22, desequilíbrio mental, 7, inanição psíquica. Então, o que está contando nem é a questão física, o Silvio está dizendo que é o estupor. Sim, é o exato que ele está relatando aqui. Porque é essa avaliação primeira, de nível de consciência, de questões psíquicas, de percepção, é isso que eles avaliaram em primeira mão. Nossas turmas estão organizando o transporte. Agora vem uma segunda parte. Conseguiram recuperar e tinha outra, Sandra. Se você lembrar também, quando André Luiz foi resgatado, havia um grupo junto com ele.
Um grupo que era o grupo que ele frequentava num bar lá no Rio de Janeiro, que ele estava acostumado a ir, eram amigos lá do bar que ele tinha e também estavam desencarnados. No entanto, naquela ocasião, Clarencio oferece ajuda para o grupo, se eles também queriam ir, e eles saíram correndo, não queriam. O mundo espiritual respeita até esse querer ser ajudado, pedir a ajuda, pedir o socorro. Quando há outros que fogem de ser socorridos, não querem ser socorridos, não querem ser resgatados, não querem ser atendidos. Então também é uma condição. Separado tudo isso, eles vão ver então organizar o transporte. O que quer dizer que essas pessoas não vão andando. Elas não têm, se tinha até aqueles em completa inanição psíquica, devia estar também em inanição física. Por conta disso, é que ele ia então ser conduzido de alguma forma. Assim perguntando, o espírito pede para ser resgatado? André Luiz pediu, meu Deus, me ajude, socorro. É o pedido, é o suficiente. É o pedido para ser ajudado, para ser resgatado. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos após a meia-noite. Então eles estavam, percebam que não era um transporte tão rápido, porque isso tudo é logo ao entardecer. A prece era 6 horas, lembram-se? E eles fazem logo depois da prece, essa ligação. Então 6 horas, vamos supor 7 horas que está acontecendo esse diálogo. Eles estão organizando o transporte e vão chegar logo após a meia-noite. Tinha 5 horas para eles organizarem o transporte e chegarem até o Ministério da Regeneração em nosso lar. Quer dizer que era um transporte mais lento, alguma coisa mais devagar, com mais cuidado, que eles iriam fazer. Pedimos providenciar a ajuda, o ambiente, tudo o que eles precisavam para poder então atender as pessoas. Narciso e Tobias se entreolhavam naquele momento. E André Luiz questionou, como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Quer dizer, eles também não podem vir voando, eles não podem se locomover, não podem chegar até aqui? Como precisar de transporte, ser carregado, ser ajudado? Ele pergunta isso. Tobias então diz a ele assim, o irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo? André Luiz veio para Padiola, maca. Carregaram André Luiz uma maca. Os enfermeiros colocaram André Luiz uma maca e trouxeram André Luiz nessa condição. Ele não veio com as próprias pernas até o Ministério do Auxílio. Ele não foi com as próprias pernas. Como é que agora ele quer que os outros pudessem então voar, volitar, sei lá, o que ele pensava, né? São espíritos, então eles podem. Esse não. Você está esquecido que você não chegou aqui de outra forma, não. Você chegou também amparado, ajudado, socorrido e veio para um hospital. E diz assim, conheço o episódio da sua vinda. O Tobias sabia a ficha de André Luiz, as condições em que ele chegara. É preciso recordar que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então aqui, como encarnados, este corpo, esta matéria que compõe o nosso corpo é densa demais, é pesada demais. Quando falávamos na palestra de que somos prisioneiros até da gravidade, todos na Terra são prisioneiros da gravidade, porque é ela que mantém, por causa da nossa densidade, nosso peso específico, nos mantém com a possibilidade de caminhar sobre a Terra. Se não existisse essa gravidade, nós estaríamos prisioneiros. E como espíritos estamos prisioneiros do nosso corpo, desta matéria. É o nosso corpo. É matéria densa, nós estamos prisioneiros dentro dela. Então aqui ele dizia, olha, é preciso recordar que a natureza não dá salto. Na Terra ou no umbral,
estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Quer dizer, seja o nosso corpo físico ou o nosso corpo espiritual quando desencarnarmos, seja a psicosfera da crosta terrena ou da região umbralina, que é a soma da densidade dos pensamentos, sejam as energias que transformam-se em matérias no lado denso da nossa reencarnação, no lado mais sutil da nossa desencarnação, tudo isso é matéria, tudo isso tem densidade, tudo isso tem peso. Por isso eles são fluidos pesadíssimos. Quanto mais próximo da crosta, mais denso, mais materializado. Quanto mais distante, mais sutil. Então ele diz, olha, são fluidos pesadíssimos. Eles não conseguem voar. Não há como. A densidade não permite ainda a questão, não permite ainda. São aves e têm asas. Ele deu um exemplo aqui falando para que André Luiz entendesse. A avestruz e a andorinha. Ambas são aves. A avestruz é uma ave, a andorinha é uma ave. A avestruz tem asas, tem pena. A andorinha também tem asas e tem pena. No entanto, o primeiro grupo, que é das avestruzes, subirá às alturas se transportadas. Se alguém levasse, um avião levava, a avestruz vai de um lugar para o outro. Ela sozinha não. Ela não tem condição de voar. A ave, tem asa, tem pena e não voa. Não alça voos, grandes voos, não alça. Ela não tem estruturas para isso. Já a andorinha, ela corta distâncias numa rapidez enorme. Ela voa tranquilamente. No entanto, não anda como avestruz na face da terra, não corre atrás das pessoas. Normalmente ela não faz isso. Então, ambos, quer dizer, são espíritos, ele queria dizer isso, todos são espíritos. Então, em princípio, todos teriam as mesmas condições, mas no nível em que cada um está, de acordo como cada um está, alguma coisa é possível e outra não é possível mais. Tobi, então, junto de Narcisa, diz, é muito grande a leva desta noite. Eles estão conversando a respeito disso. Seriam 29 pessoas que iam chegar. Precisamos tomar providências urgentes. É como se num pronto-socorro chegasse 29 pacientes na mesma hora, no mesmo instante, com o mesmo nível de necessidade de atendimento. E daí ficaria complicado. Narcisa então diz, olha, serão necessários muitos leitos. Nós estamos vendo algo assim com a pandemia, a necessidade de muitos leitos. Pena que os hospitais de campanha desapareceram para atender tanta necessidade. O mundo espiritual ia preparar um. E nós aqui estamos desarmando os que existiam. Não dá nem para a gente entender como socorrer, como ajudar, se não nos preparamos para isso. Vários embates, que o resultado é esse extremamente triste da gente observar. Eles aqui então, ela falava da necessidade de muitos leitos. Não se aflija, diz Tobias, alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Então eles tinham dentro do Ministério de Regeneração ambientes específicos, como enfermarias seletivas, né, para o tipo de doença que ele estava portador, de necessidade a ser atendida. Tipo de necessidade a ser atendido. Então, vamos colocar os perturbados, então aqueles que estavam em desequilíbrio, no pavilhão 7. E aqueles que estavam no estado de inanição psíquica, estavam enfraquecidos, vamos colocar na câmara 33. Separava ali e aí comportava já todo mundo. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade, que isso era de menos. Vamos conseguir, vamos ajeitar e arrumamos aqui as camas, vai haver o espaço, está resolvido. O mesmo não se dará no que concerne a assistência a eles.
porque eles estavam com poucos trabalhadores ali. Então ele disse, olha, lugar a gente consegue, a enfermagem que está difícil. Os médicos, a enfermagem, os socorristas ali da frente de saúde é que estava difícil. Nós, auxiliares mais fortes, foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta. Então veja, a regeneração tinha um grupo ido como grupo de samaritanos a regiões complicadas. E iriam voltar muito cansados por isso. Outro grupo, os mais fortes trabalhadores, aqueles que tinham mais habilidade, mais condição de ajudar, né? Aqueles que tinham tudo isso, eles foram para a crosta terrena, para próximo da crosta, em vista das nuvens de trevas que ora envolve o mundo dos encarnados. Lembram-se que estavam comentando da possibilidade da guerra, da Segunda Grande Guerra? Então o mundo estava num momento de conflitos políticos, econômicos, guerras, destruições, ódios, desejo de vingança. Então os maiores trabalhadores não estavam lá, estavam aqui para socorrer aqui, a necessidade aqui, acalmar os ânimos, socorrer as pessoas mais diretamente aqui na crosta. Imagine, para eles é muito mais cansativo, porque eles têm que adensar o perispírito para a densidade do nível material. E isso é sacrifício para eles, para virem, acudirem em loco. Então haviam dois grupos, estava desfalcado mesmo. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porque eles iam chegar depois da meia-noite. Porque os operários em função, como os samaritanos, chegarão extremamente fatigados. Os que foram na viagem resgatar, fazer o serviço de socorro, né, de pronto-socorro, pronto atendimento e fazer o resgate, eles iam chegar muito cansados dessa expedição. Nós estamos vendo que só a volta levaria aproximadamente 5 horas para trazer aqueles pacientes, com todos os cuidados necessários. Assim me perguntando, quando desencarna o espírito não é normal? Eu não sei o que você chama de normal. Vai estar cada um dentro do seu normal. Se o normal de um é o negativismo, a consciência pesada, o desejo de briga, revide, crime, etc., esse é o normal dele, ele vai estar assim. Se o normal de outro é estar tranquilo, feliz e propenso ao bem, consciente, pronto para a tarefa, ele vai estar assim. Então depende de nós. Não é castigo de Deus, não é uma questão de merecimento de uns e não de outros, mas é o que cada um semeou para si mesmo, é hora da colheita. É o que cada um carrega consigo. Quando nós dissemos assim, a vida que se leva é a vida que aqui se leva. É a pura verdade. Gente, nós passamos a nossa hora. Me perdoem, essa conversa ainda vai continuar. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos dentro desse capítulo 28, nesse resgate que está acontecendo no Departamento de Regeneração. Que vocês possam estar bem, que Jesus abençoe, que Deus ilumine, que nós tenhamos a condição de seguir os nossos estudos nesta semana, amanhã, Livro dos Médiuns, no mesmo horário, e assim nós vamos, uma noite após a outra, fazendo as nossas reflexões, pensando bastante sobre nós mesmos, e se estamos aqui, podendo ter toda essa orientação, podendo saber tantas coisas, ter ideias, não é que saber em profundidade, porque não sabemos, mas termos ideias de que verdadeiramente somos e o que podemos fazer por nós mesmos e pelo mundo que habitamos, nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus pela saúde, pelo bem-estar. Lembrando então deste poema que nós temos feito semanalmente, que diz: é maravilhoso, Senhor,
ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos que não veem, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos e morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada, Senhor, por todo o ensino que nos é possível chegar. Obrigada aos amigos espirituais que nos amparam. Obrigada ao nosso anjo de guarda que está conosco todo o tempo. Obrigada aos amigos, obrigada a todas as criaturas dessa face da terra. Que Deus esteja com todos. Muita paz, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.